Você já percebeu que em 10 anos de Five Nights at Freddy's, ninguém realmente deixa de existir? No terror comum, quando alguém tem o CPF cancelado, a história acaba. Em FNAF, é apenas o primeiro passo de um processo. As pessoas desaparecem, os corpos somem, mas a consciência continua lá, presa em metal, em arquivos ou memórias que se recusam a se apagar. Se eu te dissesse que esse negócio de fantasmas em FNAF não existe, mas há uma ciência que ninguém te explicou direito. Existe uma lógica por trás de cada caos e ela é muito mais perturbadora do que simples robôs possuídos. Para entender o que está acontecendo, você precisa parar de olhar para o céu esperando milagres e começar a olhar para o hardware. A peça que faltava no seu quebra-cabeça tem nome e não é magia, é um sistema de retenção de dados conhecido como Remnant. Calma, porque o que te contaram sobre ele até agora está provavelmente errado. Muita gente trata o Remnant como se fosse uma possessão mágica que faz os robôs ganharem vida. Mas pensa comigo, se fosse apenas magia ou sobrenatural, as coisas seriam aleatórias, certo? Só que em FNAF tudo segue um padrão rigoroso. Existe uma química, uma temperatura específica e um estado mental necessário para as coisas funcionarem. O Remnant não é a alma no sentido religioso. Ele é uma consciência condensada. É como se fosse a mente humana em um arquivo exe e o Remnant fosse o driver que permite esse arquivo rodar em um computador de metal. Eu sei, isso parece confuso. Deixa eu explicar melhor. Quando alguém vai jogar no Vasco, dentro de um traje, a agonia do momento impede que a informação daquela pessoa se dissipe. O Remnant não cria a vida, ele apenas impede que a informação seja deletada do universo. Mas se o Remnant é um arquivo, da onde vem a energia para manter esse sistema ligado? É aqui que as coisas ficam interessantes e ao mesmo tempo levemente perturbadas. Imagina que você quer ligar um motor, mas não tem gasolina. No universo de FNAF, a gasolina é a agonia. Isso não é apenas um sentimento, é a energia mais densa que existe. Medo, dor, desespero extremo. Quanto mais traumático for o momento em que alguém foi de Americanas, mais forte é a carga elétrica que atinge o metal ao redor. É por isso que mortes comuns não geram animatronics vivos. Por exemplo, se alguém morre dormindo, a informação se apaga. Mas se uma criança passa por traumas indescritíveis, a mente entra em um estado de choque tão violento que ela se ancora na realidade através da agonia. Em outras palavras, a agonia funciona como um imã psicológico. Ela força a consciência a se fundir com um objeto mais próximo, seja ele um urso de pelúcia, um robô de alta tecnologia ou até mesmo um circuito integrado. Mas tem um detalhe que quase ninguém percebeu. E se você não precisar de um corpo físico para isso? Se a gente aceita que a alma em FNAF é informação, então a possessão, como conhecemos, não existe. O que existe é uma transferência de dados. O corpo humano é um hardware biológico que deu erro e parou de funcionar. O animatrônico é o hardware reserva. Isso explica o porquê o Glitch Trap não é um fantasma. Ele não está assombrando o VR de Help Wanted. Ele é um backup. O William Afton não era apenas um maluco numa fantasia de coelho. Ele era um cientista que entendeu que poderia digitalizar a sua própria entidade. Ele se transformou em um vírus existencial. Meu nobre, pensa no perigo disso. Se você pode copiar uma consciência, você pode fragmentar essa pessoa. Tu pode ter 10 Aftons rodando em sistemas diferentes ao mesmo tempo. Isso aí, não te lembra nada? Talvez aquele ambiente estranho e colorido do FNAF World? Muita gente ignora o FNAF World porque ele parece infantil, colorido demais, desconectado dos restos dos jogos. Mas isso não é um erro de design, é uma pista. Quando você olha pela lógica do sistema, o FNAF World deixa de ser um jogo estranho e vira uma infraestrutura. Aquilo não é um sonho, é um espaço de dados construído de Remnant e memórias. Calma, eu sei que você tá confuso, mas o ponto aqui é que nem toda consciência vai direto para um robô. Algumas ficam em um estado de espera, e é aqui que entra o Flipside, não como um lugar místico no meio do nada, mas como uma ponte. A
rede que conecta o mundo físico a esse ambiente digital. Se a mente não tem agonia suficiente para ficar presa em um objeto, ela não vira um animatrônico. Ela se direciona para uma área isolada, um backup limpo. Isso é o que FNAF World chama de santuário. O que você vê no World é apenas uma interface. É o ponto aonde as camadas se sobrepõem, o sistema se torna visível. Basicamente, a mente não desaparece. Ela é convertida em um arquivo e enviada para uma nuvem e continua rodando lá dentro, mesmo com o CPF cancelado. Mas isso traz um problema gigantesco. Se isso é um sistema, não é sobre sobreviver, é sobre controle. Porque qualquer sistema que armazena dados pode ser acessado, manipulado ou copiado. A pergunta deixa de ser o que acontece depois da morte e passa a ser outra. Quem está controlando esse servidor enquanto as consciências continuam rodando lá dentro? Em Pizzeria Simulator, Harry incendeia tudo, mas por que o fogo? Não é purificação espiritual, é por física. O Remnant tem um ponto de fusão. Se você aquece o metal a uma temperatura extrema, a estrutura que segura a informação se quebra. O fogo é literalmente o botão formatar do universo de FNAF. Mas aqui está o problema que tira o sono de qualquer fã. Se a agonia é forte o suficiente, ou se a consciência tiver sido digitalizada com sucesso antes do fogo, o backup continua vivo, por isso que Williams sempre volta. Ele não tá vencendo a morte, ele tá apenas sobrevivendo em servidores que o Harry não conseguiu queimar. A morte em FNAF nunca funciona porque a humanidade descobriu como se torna um dado imortal. E dados, como a gente sabe, são quase impossíveis de apagar completamente. O que aprendemos hoje muda tudo. FNAF não é sobre monstros debaixo da cama, é sobre Remnant, o arquivo da sua mente que se recusa a assumir a agonia, a energia que liga o sistema através do trauma e a continuidade, a descoberta que o corpo é apenas um suporte trocável. No fundo, Five Nights at Freddy's é uma história sobre terror da imortalidade forçada. Depois de olhar por esse ângulo, o verdadeiro medo não vem dos sustos de um robô pulando na sua tela. O verdadeiro terror é descobrir que nesse universo o descanso eterno foi desativado, desligado ou deletado. Você nunca deixa de existir, você apenas muda de hardware. Mas agora eu quero saber de tu. E seja sincero, se você tivesse nesse mundo e soubesse que sua consciência ficaria presa em um objeto depois que seu CPF fosse cancelado, você preferia ser deletado de uma vez ou preferia continuar existindo mesmo que se fosse um código em um servidor esquecido? Eu sou o Glitch, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.